Senhor, igreja. Amém. Abra comigo a vossa Bíblia que você trouxe hoje. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Glória a Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Depois você vai abrir um outro versículo comigo. E depois eu vou explicar o que é esse negócio aqui. A cereja do bolo. Glória a Deus. Amém. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Está dizendo assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Depois você vai comigo para Gênesis capítulo 14, a partir do versículo 20. Aleluia. Está escrito assim: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu o dízimo de tudo. Amém? Amém. Estou falando aqui, irmãos, do ato mais importante da igreja, em ser dizimista. Estou falando aqui desse último versículo que eu acabei de ler sobre Abrão. Abrão, que veio de um lar não evangélico, sabemos disso. Quem conhece a história de Abrão sabe que seu pai fazia deuses de escultura. Então Abraão tinha tudo, a nossa visão, ele tinha tudo para não ser dizimista. Mas a história nos revela que Deus encontra Abrão. Deus encontra Abrão e ele provoca a Deus. Ele provoca o que está a seu redor. Porque ele traz à existência não só a fé, mas o ato de dizimar. A Bíblia diz que Abraão foi abençoado. E ele foi abençoado e não deixou de dizimar. Amém. Ele encontra Melquisedeque. A Bíblia fala de Melquisedeque, rei de Salém, e ninguém, a não ser Deus, falou para ele que ele deveria ser grato. E a gratidão ali que eu vejo aqui nesse texto é o que mudou a história de Abraão e nos deixa o ensinamento. Antes da lei, depois ensinado aos hebreus, até antes dos 10 mandamentos da Bíblia, que está na Bíblia. Ele praticou ali o ato de dizimar. O que eu vejo mais importante aqui nesse texto, e depois nós não podemos, a Bíblia só fala que se você puder contar a areia do mar, ali são os descendentes de Abraão. Já em Hebreus capítulo 7 já não chama mais, a mesma história já não é contada mais como Abrão. A mesma história já é contada como Abraão, pai das nações. De tal bênção que advém, já vinha aqui a abastança sobre a vida de Abraão. É linda a história de Abraão. Nesses poucos minutos que eu tenho, eu quero te passar algo que talvez eu nunca tive a oportunidade de contar nesse púlpito. Mas há 25 anos atrás, essa semana faz 25 anos, eu adentrei pelas portas dessa igreja, não nesse prédio, em outro prédio, em Somerville. Vindo de um lar não evangélico, de uma família muito pobre ali no Brasil. Meu pai ganhava um salário mínimo para criar 3 filhos. Meu último salário que eu recebi no Brasil foi R$70. Novembro de 1994. Cheguei na América 7 de dezembro de 1994. Meu primeiro emprego foi 15 de dezembro de 94. Em janeiro de 1995 eu visitei essa igreja. Por ocasião, o nosso pastor fazia
tinha uma necessidade de mudar o púlpito daquela igreja, derrubar uma parede, e ele precisava de 1.000 pessoas com $1.000. 1.000 pessoas com $1.000. Os mais antigos aqui sabiam, é sabedor desse ato que aconteceu ali. 1.000 pessoas com $1.000. Foi meu primeiro desafio. Eu não era nem batizado ainda, eu era só um visitante na igreja. Mas a oportunidade é que eu quero marcar aqui com você. A oportunidade ela é dada a todos. Muitas das vezes você congrega em um lugar há 20, 30 anos e você deixa passar uma oportunidade como essa. Aquele dia marcou a minha vida e a vida da minha família para sempre. Se eu pudesse ver naquele dia que hoje eu teria uma filha cantando, um filho tocando bateria, Aleluia. com certeza talvez eu teria dado uma oferta até maior. Amém. Uma família abençoada que eu tenho hoje, Glória a Deus. talvez eu teria dobrado a oferta. Mas $1.000 naquela ocasião era um mês de trabalho meu. Foi a minha primícia. Foi a minha primícia nessa terra. E também o primeiro dízimo que eu entreguei na vida. Porque antes não tinha nunca entrado em uma igreja evangélica. O que eu quero passar para vocês aqui essa noite? A oportunidade. Quando eu cheguei aqui, como dizia o meu pastor, a mala era um saco, o cadeado era um nó. Eu lembro quando ele falou isso, quando ele sempre falava isso, que a mala era um saco, o cadeado era um nó. Eu falei assim, engraçado, pior que é mesmo, porque eu trouxe 10 quilos de roupa. Eu lembro direitinho que quando a companhia aérea pesou, era o meu limite, era tudo que eu tinha. E não era roupa nova não, irmão, era roupa velha, porque com R$70 de salário mínimo, não dá para comprar muita coisa não. 4 anos depois eu estava assinando o contrato do meu primeiro trabalho na América. O contrato de compra do restaurante que eu comecei a lavar vasilha dele. Glória a Deus. Sem social security, sem green card. É só Deus que faz isso. O mundo natural não se explica. O mundo natural não tem como se explicar. Antes de eu pegar o meu green card, eu já estava assinando green card para os outros. Vários irmãos aqui da igreja, não sei se ainda está aqui, pegou o green card através da minha assinatura. Alguns pegaram antes de mim. Aqui o pastor José aqui. Deus me usou para abençoar muitos irmãos. Amém. Amém. Glória a Uns já Deus. estão no Brasil. E graças a Deus. Mas tudo eu não esqueço de uma coisa. A bênção de Deus que saiu da vida do meu pastor, dos meus líderes. Amém. Como a história de Abraão, que dizimou na vida de Melquisedeque. Melquisedeque abençoou ele. A Bíblia diz que Melquisedeque abençoou Abraão. Não podemos esquecer o que Deus fez na vida de Abraão. Eu tinha um sonho em tirar meus pais da roça. Trabalhava na fazenda dos outros. E ganhava muito pouco. Às vezes dependia da colheita. E a colheita sempre, não era todo ano que a colheita vinha. Então quando a colheita não vinha, o sol castigava, não colhia, não tinha, era um ano de muita escassez. Então Deus permitiu que eu viesse para essa terra. E eu falei para Deus que eu queria dar uma fazenda para meu pai. Glória a Deus. Amém. Deus é fiel. 7 anos depois eu consegui. Aleluia. Com 4 anos eu já era patrão. Glória a Com Deus. 7 anos eu consegui. Amém. Mas o diabo enfiou a colher ali, irmão. O MST invadiu ela. Meus pais foram tirados dali de madrugada. Às pressas. Levados para o hospital.
30 dias depois, o Senhor me deu condições de comprar uma outra fazenda para eles. Glória a Deus. E olha o que Deus faz. 2017, trocou, perto já de trocar o governo da nação brasileira. Deus trouxe o homem que é o nosso presidente hoje a Boston. E eu fui convidado para poder almoçar com ele, no centro de Boston. Me colocaram numa cadeira ao lado dele. Glória a Deus. É difícil falar com uma autoridade assim, mas é só Deus faz. Mais uma vez eu deixo a mão de Deus. Aleluia. E eu pude em poucos minutos contar a minha história para ele. E ele falou: se eu chegar naquele lugar, eu vou fazer justiça. Se houve injustiça, vai ser corrigido. Esse ano de 2018, primeiro ano de governo dele, através do pastor Marcos Feliciano, ao qual eu sou grato, me levou até o parlamento. Pegamos ali a palavra dele, e Deus está trabalhando. Amém. Não tem a hora certa. É um outro testemunho que eu vou contar em outra oportunidade. Amém. Mas hoje eu queria fazer um desafio aqui essa noite. 2019 já está terminando, 2020 está se iniciando. E com autorização dos meus líderes, eu queria lançar um desafio. Talvez é a primeira vez que você está entrando nessa igreja. Ou talvez você nunca teve uma oportunidade de fazer isso que eu vou te pedir agora. Eu queria que você levasse um envelope para casa, em gratidão a Deus pela semana, em gratidão a Deus pela sua vida, pela sua saúde. Que você levasse um envelope para casa. Eu sei que você não veio preparado hoje para isso, mas o envelope que os diáconos vão distribuir daqui a pouco, você vai levar ele para casa. Você tem o ano todinho de 2020. Se você puder fazer logo, faça logo, que você já vai começar a usufruir dessa bênção logo no início do ano. Mas eu queria que você trouxesse uma oferta de $1.000 de gratidão. Gratidão a Deus pelo que o Senhor fez na sua vida. Eu vou fazer a minha, porque eu sou muito eternamente grato a Deus. Amém. Pelo que Ele fez até hoje na minha vida e continua fazendo. Amém. E eu sei que o Deus que fez na minha vida vai fazer na sua, Amém. porque Ele é o mesmo Deus de Abraão, é o mesmo Deus Jesus. para todo sempre. Amém. Aleluia. Talvez daqui 10 anos, talvez você não precise esperar 25 anos para você estar pegando esse microfone e dar o testemunho do que Deus fez na sua vida. Eu gostaria que